O Bolsonaro, de um modo bem medroso, jogou a culpa da BIM paralela nas costas do general Augusto Heleno. Um erro simplesmente fatal e Bolsonaro vai se ferrar por isso. Bolsonaro jogou a culpa no general Augusto Heleno para proteger o Carlos, para se safar de olhares irritados de seus aliados que foram espionados ilegalmente e para tentar promover a narrativa do perseguido, dizendo: olha, os meus ministros eles tinham autonomia para fazer o que quiserem, eu não tive culpa de nada das ilegalidades. Só que é um erro essa postura do Bolsonaro. Primeiro porque ele abandona um aliado. Ele coloca o general Augusto Heleno na rota de uma delação. E depois, porque o Bolsonaro mostra que ele sabia da BIM paralela e não fez nada, ou seja, ele prevaricou. Mas eu quero saber a sua opinião. Essa estratégia do Bolsonaro é um erro? Heleno agora vai com tudo pra cima dele, de Carlos. Bolsonaro vai conseguir escapar? Se você concorda que foi um erro, deixa o like e se inscreva no canal. O Bolsonaro, pessoal, naquela reunião que foi divulgada pelo Alexandre de Moraes, uma reunião que assusta completamente pelo nível de imbecilidade que é discutido ali. O baixo nível das pessoas que comandaram nossa república. Inclusive, o baixo nível dos generais que nós temos nas Forças Armadas. Porque Heleno, Braga Neto e todos os outros lá, não vamos falar absolutamente nada. Nem falar daquele general, coronel, tenente-coronel, que a Polícia Federal chegou na porta da casa dele, o cara desmaiou. O cara vai pra uma guerra, desmaia com agentes da Polícia Federal. Mas isso aí é outra história. Na reunião, ficou muito claro que o Bolsonaro tinha conhecimento do funcionamento da BIM paralela. Porque a BIM é a Agência Brasileira de Inteligência e ela está embaixo do guarda-chuva do Gabinete de Segurança Institucional, o Ministério do General Augusto Heleno. O Heleno, em determinado momento ali da reunião, ele começa a falar de pessoas infiltradas nas campanhas presidenciais. Na campanha do Lula, na campanha do Bolsonaro. E começa a falar de vazamento. O Bolsonaro falou assim, ó, se você começar a falar de vazamento, aí vai vazar, vamos conversar em particular sobre isso. Mostrando que o Bolsonaro tinha conhecimento da BIM paralela. Ah, mas teria também investigados espiões dentro da campanha do Bolsonaro, mas o Bolsonaro saberia, a campanha do Lula não. E isso é muito sério, porque mostra o funcionamento da BIM paralela e todas as implicações jurídicas e políticas para o Bolsonaro. Então o que ele falou? Entrevista à Record. Não, eu raramente usava a inteligência, mas eu autorizava o general Augusto Heleno a fazer. E qual é o objetivo do Bolsonaro, pessoal? O Bolsonaro, ele tem como objetivo acabar por pulverizar a ideia de que ele sabia desses funcionamentos, porque ficou muito claro que ele sabia. Então o que ele quer falar? Olha, eu sabia do funcionamento? Sabia. Mas o Heleno, ele agiu sozinho. Então não somente a BIM paralela funcionava em paralelo, ou de modo autônomo, como o Anderson Torres também atuou ilegalmente para poder bloquear as rodovias no segundo turno, vindo da cabeça dele. Então nós tínhamos esses núcleos da nossa organização criminosa, porque é isso que vai condenar o Bolsonaro. Bolsonaro era o chefe de uma organização criminosa dentro do Palácio do Planalto para atacar as instituições republicanas. É por isso que ele vai ser condenado. Mas o que ele quer falar? Olha, cada um dos meus ministros tinha independência e tinha autonomia para fazer o que bem entendiam. Então eu não comandava nada. Eles que tinham os núcleos próprios de atuação e eles faziam o que tinha que ser feito. A mesma coisa que ele está fazendo a respeito das joias. Que ele fala, não, eu falei pro Mauro Cid se livrar, ele que vendeu. Ele joga a culpa em terceiros. Por quê? Para fomentar a narrativa do perseguido. Ah, foi o Cid que quis vender as joias, eu não falei nada. Ah, foi o Anderson Torres que quis fazer os bloqueios, eu não falei nada. Foi o general Augusto Heleno que criou a BIM paralela, eu não falei nada. Então ele vai criando esses álibis para fomentar a narrativa do perseguido. Eu não fiz nada e estão querendo me prender. Porque na própria reunião, o Bolsonaro deixa claro isso, o discurso dúbio dele. Porque ele fala, nós temos que fazer alguma coisa. Nós não podemos esperar a vitória do Lula. Eu não posso usar a força. Então é sempre um discurso dúbio. Na cabeça do Anderson Torres, o que aconteceu? Eu preciso fazer alguma coisa. Foi lá e fez os bloqueios nas rodovias. Ô Cid, você tem que vender as joias. Ó, não falou para vender as joias. Dá um jeito, se livra disso aí, dá um jeito nesse negócio. O Cid foi lá e vendeu. É sempre um discurso dúbio. Ele nunca dá uma ordem direta. E ele vai usar isso como álibi. Eu nunca falei pro Anderson Torres fazer bloqueio. Eu nunca dei a ordem. Ele promove autonomias
para os seus ministros, para os ministros fazerem, mas as ações dos ministros ou dos seus aliados acabavam o beneficiando. Esse é o álibi que ele vai usar. E claro que ele está fazendo tudo isso também para proteger o Carlos. Porque a grande suspeita, e isso vai acabar vindo à tona no depoimento, é o que o Carlos tinha de relação com a BIM paralela. 3 perguntas vão ser feitas. Carlos, você criou a BIM paralela? A ideia foi sua? A espionagem acontecia só para adversários ou para benefícios próprios? Você recebia informações e repassava para o Bolsonaro? Essas são as 3 perguntas, não vão ser só essa, né? Mas são as 3 linhas de perguntas que vão ser feitas no depoimento do Carlos. O que o Bolsonaro já fez? Jogou a culpa da BIM paralela no Heleno. O Carlos não tem culpa nenhuma. O culpado é o Heleno, porque a BIM era responsabilidade dele. E o Carlos? O Carlos era vereador. Não tinha função na República? Como que vocês vão culpar o Carlos? Não tem como fazer isso. A culpa é do Heleno. A culpa é do Ramagem. Então Bolsonaro, para proteger o Carlos, joga a culpa e toda a responsabilidade no Heleno. Também nós sabemos que a BIM paralela espionou ilegalmente aliados de Bolsonaro. Por isso que nesse momento existe um isolamento. Porque ninguém quer se comprometer em proteger o Bolsonaro ou em sair em defesa dele e futuramente acabar mostrando que o Bolsonaro os considerava como sendo adversários também, os espionando, os investigando ilegal, de modo ilegal, na surdina, como ele fazia com seus inimigos e adversários políticos. Por isso que ninguém está falando nada. Nós temos a lista, essa lista não foi divulgada e está nas mãos do Alexandre de Moraes. Até o momento, somente pessoas não parlamentares ou que não têm mais mandato, como Joyce e Rodrigo Maia, tiveram os nomes divulgados. Essa lista está deixando Brasília de cabelo em pé. E o que o Bolsonaro quer fazer? Não foi ideia minha investigar vocês. A ideia é do Heleno. A culpa foi dele, viu? Eu não sabia de nada. Mas como que você não sabia de nada, Bolsonaro, se na reunião deixa muito claro que você sabia? Então aí começa o erro de Bolsonaro. Ou melhor, começam os erros do Bolsonaro, porque tem que vir no plural. O primeiro erro, na reunião ficou claro que o Bolsonaro sabia da existência da BIM paralela. Ele fez alguma coisa? Não fez. Então, o Bolsonaro, ele sabia e como autoridade ele deveria ter encerrado ali. Mas ele permitiu que a situação se prolongasse, que a situação continuasse. Outro problema, ele abandonou o general Augusto Heleno. O Heleno, o problema é seu, eu não tenho nada a ver com isso. Qual é o recado que ele passa para os seus aliados? Eu não vou poupar esforços e eu vou entregar todo mundo para me proteger e para proteger os meus filhos. Os problemas são de vocês. Torres, Heleno, Braga Neto, Costa Neto, quem quiser, quem for, eu vou entregar. A responsabilidade não é minha, a responsabilidade é de vocês. Vocês que fizeram as ordens, vocês que tomaram suas decisões, eu vou simplesmente lavar as minhas mãos. É isso que o Bolsonaro está fazendo. Ele abandona os seus aliados. Só que ao abandonar os seus aliados, por que os aliados vão vão ficar compadecidos, vão querer protegê-lo? Não vão. Heleno vai prestar depoimento. Heleno está numa rota de uma delação. Pode não ser uma delação premiada, como foi nos moldes do Mauro Cid. Mas ele pode simplesmente no depoimento apontar o dedo. Foi o Carlos que pediu, o Carlos sabia, o Bolsonaro recebia relatório. Porque ou o Heleno culpa Bolsonaro e culpa Carlos e os coloca como chefes da organização, ou a responsabilidade toda vai cair nas costas dele. Será que ele vai ser tão fiel assim? Não é o perfil do Heleno. O Heleno sempre achou o Bolsonaro idiota. Naquele livro Tormenta, da Thaís Oyama, tem lá uma passagem que o Heleno chama o Bolsonaro idiota ao telefone e o Bolsonaro escuta. E mesmo que Carlos não tivesse um grau hierárquico acima do Heleno formalmente, na estrutura informal, na organização informal que existia na presidência da República, Carlos era superior ao Heleno. E o Heleno pode falar, pô, o Santos Cruz foi defenestrado, foi demitido por conta do Carlos. E é uma ordem do filho do presidente, do chefe das Forças Armadas. Eu sou general, mas ele manda em mim. Eu tenho que acatar, porque ele é o presidente, ele é o chefe das Forças Armadas, então é duplamente meu superior. E eu tenho que cumprir ordens. O mesmo argumento que foi utilizado por Mauro Cid e pela sua defesa para tentar atenuar a pena. Heleno vai fazer a mesma coisa. Ele já tem a jurisprudência da defesa do Mauro Cid. Ele vai fazer isso. Bolsonaro está lascado. Bolsonaro vai trair seus aliados, os aliados vão apontar o dedo na cara dele, vão apontar o dedo na cara do Carlos. O bolsonarismo está ruindo por dentro.
É o movimento autodestrutivo, é o Espiral, que veio da ponta da periferia pegando Frota, Joyce, Santos Cruz, Mourão, Dória e começou a chegar militares e filhos e vai chegar no núcleo duro do Bolsonaro. Eles vão acabar todos se autodestruindo. Um vai apontar o dedo na cara do outro. E nós vamos observar e nós vamos rir na cara de todos eles quando eles forem em fila para Papuda.